Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir mais um vídeo aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando aos créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão. Pessoal, quem vai comandar o Botafogo nessa temporada de 2025 que é recheada aí de disputa, pessoal. Só no começo do ano já tem duas finais para jogar, a Recopa e a Supercopa. Vamos acompanhar esses comentários. Sabem quem tá na mira? Pesolano. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, pessoal. O que vocês acham aí do próximo técnico? Quem deve ser o próximo técnico do Botafogo? Essa análise está perfeita, mas você concorda? Bora acompanhar esse vídeo, mas antes se inscreva no canal, dá aquela moralzinha naquele like e, se possível, o seu comentário, que é de extrema importância pra gente. Agora, sem muita enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Pinelli. Pronto, chegou a hora do show do Ricardinho. Show do Ricardinho. Ricardinho sempre traz estudos, análises, pesquisas, números do Data ESPN. E hoje você tem algo especial pra gente, é isso, Ricardinho? É isso, bom Ou pro dia. Botafogo? Para os dois. Bom dia, Bel, Mari, Bira, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Na última terça-feira eu estive aqui trazendo opções de camisa 9 para o Palmeiras ou para outros clubes que procuram centroavantes. E dessa vez estou aqui para trazer sugestões do departamento do Data ESPN para o Botafogo. Antes de mais nada, uma nota oficial do Data ESPN. Opa! A nossa repercussão foi muito boa em relação a esse estudo que a gente fez sobre os camisas 9, mas sempre tem um ou dois mais mal-humorados que vêm questionar por que vocês estão ajudando o Palmeiras, quanto o Palmeiras está pagando para vocês. Gente, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui é uma simulação do que os clubes já fazem. A gente, no Data ESPN, é um departamento de análise de desempenho de futebol. Todos os clubes estruturados hoje já têm isso e já fazem isso. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é trazer para você, fã de esportes, o que os clubes já fazem internamente. Se eles vão aceitar a nossa sugestão ou outra, é outro papo, e acho que até não vou ser megalomaníaco de achar que isso vai acontecer. E Ricardinho, convenhamos, clube de Série A do brasileiro, ainda mais Botafogo, Palmeiras, clube desse tamanho. Se vir a análise do nosso departamento aqui da ESPN e, no mínimo, não questionar o próprio departamento e perguntar o que o próprio departamento acha, é porque está fazendo a coisa errada, né? Não, assim, a gente está ajudando, a gente, assim, mas o clube tem que ter seus próprios meios para isso. Eu acho que não precisam. De novo, o que a gente vai fazer hoje aqui, o que o Data ESPN faz, é análise de desempenho de futebol. Hoje, isso no futebol está super difundido. Então, assim, eu acho que o mais legal é trazer para o fã de esportes, para o torcedor, algo que já acontece internamente nos clubes e eles terem acesso a mais ou menos o que é esse tipo de scout dos times de futebol para tentar trazer valores, treinadores. Então, essa é a nossa brincadeira hoje. Obviamente que é só uma simulação, ninguém está aqui falando, Botafogo, vem na nossa, Palmeiras, vem na nossa. Não, é só um exercício que a gente está fazendo aqui. Então, espero que vocês gostem dos nomes que estão aqui. São como, no caso... Ricardinho, Desculpa, são nomes... A gente trabalha para o torcedor, não para o clube. Para o torcedor ter acesso à informação. Mas que, assim, você listou aqui essa semana centroavantes que não são necessariamente só para o Palmeiras, assim, podem encaixar em qualquer clube. Não, e ele tem um falou monte isso de aqui. clube procurando camisa 9. E a mesma coisa para os técnicos. É claro que, assim, a maioria dos times já tem seus treinadores, só que ali na frente a gente sabe que vários vão cair. Então, os nomes estão aí postos. Vai lá, Ricardinho. Vamos lá. Então, começando como foi, no caso, para quem já assistiu a nossas recomendações de camisa 9 para as equipes, não só para o Palmeiras, como o Eugênio bem falou, eu vou começar primeiro com não uma sugestão, mas apenas um ponto de partida. Então, o que são esses 4 nomes que a gente tem aqui como indicação do Data ESPN para o Botafogo? São treinadores cuja principal característica é trazer ataque posicional e vertical. Uma das referências que pode ser, a gente pode lembrar bem de que usa bem esse método, é o Jorge Jesus. A nossa recomendação não é o Jorge Jesus, porque
obviamente, é muito difícil de tirar o português do Al Hilal. Então, eu só quero passar aqui rapidinho para vocês o que é o ataque posicional e vertical. Então, é um jogo de mais paciência, com passes mais curtos e coberturas ofensivas, em que os times buscam ter opções tanto de amplitude pelos lados do campo, quanto entre linhas nos corredores centrais e também de profundidade mais próximos do gol adversário. Tá? Então, esse é o nosso gol, vamos dizer assim. Essa é a nossa, o que a gente vai olhar aqui para os treinadores, que pode trazer, esses treinadores podem trazer para o Botafogo, porque o Arthur Jorge é um treinador com essa característica. Então, a nossa ideia é trazer treinadores que se encaixariam bem ao elenco do Botafogo e não tivesse uma ruptura muito grande de método, de trabalho para o Botafogo. Então, o primeiro nome que eu trago aqui, Paulo Pezzolano, muito conhecido do torcedor brasileiro porque fez um grande trabalho no Cruzeiro, deixou saudades na Raposa. Então, vamos a alguns números do Pezzolano. Ele tem 41 anos, não está empregado, está sem clube atualmente. Ele já passou pelo City Torque e pelo Liverpool, ambos do Uruguai, pelo Pachuca do México, pelo Cruzeiro e o último clube dele, o Valladolid da Espanha. No Valladolid, 71 jogos, 46,5% de aproveitamento. Ele não foi muito bem na Espanha. Já no Cruzeiro, em 68 jogos, 62% de aproveitamento, sim, foi muito alto o aproveitamento dele. O título na carreira dele, só a Série B em 2022. Agrada esse nome para vocês? Interessante. Interessante. Tem acho que a passagem pelo Cruzeiro, né? Muito do rosto do que era a SAF do Ronaldo, né? De como as coisas aconteceram, foi muito interessante. Mas a maneira como sai, acho que também deixa aquela situação de SAF, né? Que a gente vê acontecer com o Botafogo, mas mais com os jogadores. Mas eu acho um nome interessante. Eu acho ele bom. De SAF que você disse que ele saiu do time do Ronaldo. Do Ronaldo foi pro time do Ronaldo. Eu acho ele bom técnico, acho que ele merece novas oportunidades no Brasil, até pelo que ele fez num Cruzeiro, que vamos lembrar, o Cruzeiro de Série B que ele pega tinha muito menos recursos, não só financeiros como técnicos, que, por exemplo, o Grêmio daquela mesma Série B. Verdade. E o Cruzeiro ganha a Série B com muita facilidade. Agora, eu acho que até pela passagem dele no Valladolid, que ele sobe com o time, né, da segunda divisão, mas ele não. Mas aí o time está na lanterna e ele acabou saindo agora nessa temporada. Daí, tentando pensar com a cabeça do torcedor do Botafogo, eu acho que o clube que ganhou tanto recentemente, talvez o torcedor sentisse necessidade de um técnico que tivesse ganhado ou pelo menos sido mais testado nesse nível. Pode ser. Mas assim, eu acho ele um bom técnico, acho que o Brasil tem que voltar a pensar nele. Para clubes brasileiros em geral tem que voltar a pensar nele. É diferente do que o Botafogo pensou do Jardine, né? Que no México um sucesso absoluto. Alguma coisa assim. Mesmo que aqui dentro não tenha apresentado no profissional um currículo, né, enfim, do que ele vem fazendo no México. O Jardine, ele tem essa característica também que a gente está levantando aqui, da questão do ataque posicional. É um treinador multicampeão no América. Então, como o Bira disse, o Pezzolano não tem esse peso de títulos e é por isso que ele está na 4ª colocação. Então, na 3ª colocação está um nome também bem conhecido, Leonardo Jardim, português, que hoje está no Al Ain. Então, o currículo dele aqui, do Leonardo Jardim, ele tem 50 anos, ele já passou pelo Braga, Olympiacos da Grécia, Sporting, Mônaco e Al Hilal, sendo que o Mônaco, com certeza, foi a grande vitrine dele, ele foi muito bem, campeão francês com o Mônaco, ele foi campeão grego com o Olympiacos, campeão da Copa da Grécia, campeão saudita, da FC Champions League. Então, tem uma carreira vasta, ele acabou de chegar no All-In, tem apenas 9 jogos e 55% de aproveitamento no time do Oriente Médio. Então, o Leonardo Jardim é um nome que talvez seja bem conhecido pelo torcedor brasileiro, mais experiente e talvez mais vitorioso. Gosto. Passou pelo Braga, hein? Isso é importante. O Braga... O Leonardo Jardim, lembrando que ele foi cogitado pelo Flamengo em vários momentos que o Flamengo pensou em substituir o Jorge Jesus, né? Ou achar um novo Jorge Jesus. O Leonardo Jardim foi sondado. Eu acho ele um grande técnico e assim, tem um não título dele, mas que merecia muita menção. Depois de ganhar o Campeonato Francês pelo Mônaco, batendo o Paris Saint-Germain bilionário já, ele chega à semifinal da Champions League seguinte, eliminando o Manchester City do Guardiola nas quartas de final. Então, assim, É o time que tinha o Mbappé, né? Quê?
É quando tinha o É o Mbappé. time que tinha Mbappé e Falcão Garcia. Uma assim, goleada, né? Quê? Uma goleada. Isso, uma goleada. Então, assim, esse nome eu acho bem interessante. Agora, como ele acabou chegando ao All-In, talvez seja um nome mais para meio de temporada, né? Porque talvez ele esteja meio que amarrado ao All-In até o Mundial de Clubes, pelo menos. Eu ia dizer isso, ele entra mais ou menos no critério que você colocou do Jorge Jesus, que é difícil de tirar o cara que acabou de chegar lá no Sim. mundo árabe, né? Mas Tô falando de grana mesmo. Sim, e por isso que está na terceira colocação. Porque senão ele era um bom nome para primeiro. Se ele estivesse dando sopa no mercado, era bom nome para primeiro lugar mesmo. Exatamente. Então vamos lá, continuando. O segundo nome, por enquanto já temos um uruguaio, um português e agora um argentino. Hernan Crespo é outro treinador que tem essa qualidade de trazer, poderia continuar o trabalho de ataque posicional com o Botafogo. O torcedor brasileiro lembra muito bem dele no São Paulo, 57 jogos, 54% de aproveitamento no tricolor paulista. Ele já passou pelo Banfield, por Defensa e Justiça da Argentina, pelo Al Duahil e também pelo Al-Ain. Ele era o treinador antes do Leonardo Jardim chegar. Então, ele que foi campeão paulista com o São Paulo, quebrando um jejum de 9 anos sem título do tricolor. Então, ele começou... Contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Exatamente. Contra o Palmeiras, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2020. Ele ganha a final do Paulista contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, ele começa muito bem no São Paulo e depois ele tem uma queda de rendimento. Por isso que o aproveitamento dele no São Paulo nem é tão alto assim, de 54%. Mas ele foi muito bem no começo dele no São Paulo e no Al-Ain ele teve 49 jogos e quase 50% de E aproveitamento. foi bem no Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. E ele foi campeão da Champions da Ásia pelo Al-Ain, eliminando na semifinal o Al-Hilal do Jorge Jesus. O Al-Hilal estava aquela sequência, sei lá, 20, 30 vitórias seguidas. Essa sequência cai numa derrota para o Al-Ain na semifinal da Champions Asiática. O Crespo é o nosso treinador mais jovem dessa Está lista. livre no mercado, é isso? Está livre, está sem Boa. clube, então por isso também ganha um peso maior, por isso está também na segunda colocação. Talvez seja um pouquinho mais fácil de contratar. Ele é o mais jovem dessa lista e o nosso primeiro colocado, nosso treinador mais recomendado pelo Departamento de Análise de Desempenho dos canais ESPN, o Data ESPN. O nosso primeiro colocado é um outro português, o mais velho dessa lista. Também passou Carlos pelo Braga. Carvalhal. Não, ele está no Braga agora. Exatamente, ele já Mas, esteve no Braga mais uma passagem, né? e agora está de novo no Braga. Então vamos passar aqui primeiro Técnico do Braga é o favorito. resuminho dele. Então ele é o segundo português que aparece aqui, ele tem 59 anos, já passou também pelo Sporting, pelo Sheffield Wednesday, pelo Swansea, pelo Celta e também pelo Olympiacos. Ele também recentemente foi contratado pelo clube atual, ele está desde agosto no Braga, em 29 jogos tem quase 61% de aproveitamento. Em 11 jogos só no Olympiacos na temporada passada, ele teve 54% de aproveitamento. Os títulos na carreira são poucos, apenas Taça de Portugal e Taça da Liga de Portugal. Então, ele não tem uma vasta carreira de títulos, mas isso também, vamos lembrar que o Abel Ferreira chegou aqui no Brasil sem nenhum título como treinador. O Arthur Jorge também não tinha grandes conquistas na carreira antes de chegar ao Botafogo. Então, talvez essa questão de não ter muitos títulos também não quer dizer que aqui no Brasil ele não seria capaz de levantar as principais taças. É outro Teve nome que na chegou mira a do ser... Flamengo, né? exatamente. Foi especulado também. Foi. Ele com o Marcos Braz, aquela história toda. Ele não aceitou vir para o Flamengo. Ele teve o convite. Numa dessas vezes que o Flamengo, através do Marcos Braz, esteve presente nos chamados mochilões lá na Europa, ele sentou, conversou com o Carvalhal, e o Carvalhal, naquela ocasião, preferiu ficar por lá. É que ele estava no Rio Ave, mas ele estava com perspectiva, porque o Carlos Carvalhal já trabalhou na Inglaterra, a gente viu, né? Acho que ele estava com alguma perspectiva de acertar, voltar para a Inglaterra. Estava no Rio Ave, mas se acertando com a Inglaterra na época. Desculpa, Pode continuar. Não, é que talvez você já até respondeu a minha pergunta. Queria que você explicasse um pouquinho por que ele está na primeira colocação no entendimento do Data. Porque ele é técnico do Braga. O Braga, eu vou explicar para você. Não, ele tá... O Braga chama atenção. Nesse momento, por exemplo, o Crespo, ele é um treinador com muito
A gente projeta muito, uma carreira muito boa para o Crespo, mas tem essa questão de não ter ido tão bem no final do São Paulo. Ele começa muito bem e depois ele perde um pouquinho de fôlego. O Leonardo Jardim já é mais difícil de trazer, o Oriente Médio exige um aporte financeiro mais alto para tirar um treinador já empregado. E o Pesolano, a mesma coisa. Acho que vocês também já explicaram bem a questão do Pesolano. Então, o Carvalhal, tem até um vídeo aqui que a gente preparou aqui no Data ESPN explicando o que é o ataque posicional vertical. Então, nesse caso aqui, ele no Campeonato Português, semana passada esse jogo, tá? Então, o Braga de amarelo, dá para a gente ver aqui uma linha de 5 na zaga, linha de 4 no meio de campo e um centroavante. Isso é a fase defensiva do Braga. O Braga vai tentar recuperar a bola, vai fazer pressão nos adversários, nessa lateral aqui, vai tentar recuperar a bola, as marcações bem encaixadas. Então, o Benfica consegue se desvencilhar da marcação e volta até a posse de bola, mas percebam como o Braga continua posicionado e aí sim consegue recuperar a bola, vai tentar atacar em velocidade. Então, o ataque posicional, como eu disse lá no começo, ele é mais cadenciado, mais paciente, mas também não quer dizer... Todos os times jogam em algum momento com ataque posicional. No caso do Braga, ele também teve essa condição aqui de um ataque mais rápido. Foi uma tentativa de um ataque mais rápido do Braga que acabou não dando certo e aí sim vai começar o ataque posicional, que é tentar encontrar espaços, tentar os jogadores entrarem em situações que ofereçam opções de passes para os seus companheiros e aí... Agora, daqui a pouquinho vai aparecer aqui as linhas, aqui estão. Então, o que é amplitude? Jogadores aqui alargando o campo, tentando aumentar a largura do campo. O que é profundidade? O centroavante aqui mais à frente, esticando o campo e entre linhas os jogadores que estão aqui nos corredores centrais. Então, uma linha de 3 na... Desculpa, gente. Uma linha de 3 na zaga, 2 volantes oferecendo opção de passe e os 5 aqui na frente tentando atacar. Então, isso é uma característica que com o Arthur Jorge foi muito bem aproveitada no Botafogo e é por isso que esses nomes apareceram aqui para a gente. Essa jogada aqui não vai acabar dando em nada, mas foi mais para ilustrar o que é o ataque posicional e por que esses nomes foram sugeridos pelo nosso departamento de núcleo de análise de desempenho dos canais ESPN, o nosso querido Data ESPN. E, Ricardinho, essa jogada não deu em nada, mas o Braga ganhou esse jogo. Ganhou do Benfica em Lisboa, né? E tirou o Benfica da liderança do campeonato. O Braga, que é quarto colocado do Campeonato Português, ele é o primeiro colocado dos normais, né? Fora Sporting, Porto e Benfica. Você disse bem aí, Mário. Mais uma aula, não é? Aula. Tivemos aula do Gustavo Hoffmann. Exatamente. Com Bira Leal. Agora a aula do Ricardinho Spinelli. Todo Tá mundo demais. para Show pra do acompanhar. Ricardinho. Todo mundo para pra acompanhar. Show do Molecada aqui tá vendo, não tá tendo aula normal, tá aproveitando que tá em casa, não tá tendo aula nesse horário, mas tá tendo aula de futebol. Escolar, mas estão aqui. E Agora, o Braga... Pensei E o numa Braga... sugestão para os clubes brasileiros, para as próximas pré-temporadas. Fazer jogo amistoso contra o Braga. É. Hein? Então, Para começar a temporada. E só para Boa essa, Ricardo. Ricardinho, para reforçar a sua sugestão do Carvalho, ele está empregado, mas a situação do Arthur Jorge já mostrou como os contratos que o Braga faz, assim, são contratos que de repente você consegue pagar uma multa ali e assim, não é um contrato intocável como um contrato do Jorge Jesus com o Al Hilal, que deve ter uma multa milionária, né? Bilionária. Só um ponto importante em relação ao Carvalhal. Ele é desses 4 que a gente mostrou aqui. Ele e o Jardim, né, são os treinadores com mais experiência internacional. O Botafogo tem um Mundial de Clubes no meio do ano. Talvez fosse interessante ter um treinador mais com essa bagagem de conhecer futebol de outros lugares do mundo, né? Só duas questões aqui. A primeira, o Braga realmente ganhou do Benfica no Campeonato Português, como a gente mostrou aquele jogo, mas 4 dias depois perdeu de 3-0 pela semifinal da Taça da Liga. Aliás, com uma grande atuação do Di Maria. E eu falei que os técnicos podem ser indicados ali para o Botafogo, pela situação de necessidade, mas tem outros que vão cair ali na frente. Não sei se vai cair. O Anjo Azul... Vai derrubar quem? Não, vou derrubar ninguém. O Anjo Azul mandou mensagem aqui, #volta Pesolano. Para você entender. Já está querendo derrubar o Fernando Diniz? O Anjo Azul que mandou a mensagem. É brincadeira, hein? Eita, nós. Obrigado, Ricardinho Serve Spinelli. para todo mundo. Valeu. Bom fim de semana para o Ricardinho.
Bom trabalho e bom fim de semana para o fã de esportes que chega na hashtag F360BR, como o Tadeu. Bom dia, Tadeu. Tudo bem, amigo? Se eu fosse dirigente do Botafogo, faria como o Flamengo fez nos anos 90. Convidou o saudoso Apolinho para ser seu treinador. E que isso? Convidaria o Eugênio Leal para dirigir o time. Acho que ele se sairia muito bem. Se ele aceitaria o convite, aí são outros... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Botafogo promove Léo Coelho a diretor de coordenação de futebol profissional e estava na base. Pessoal, Léo Coelho foi promovido nesta sexta-feira, dia 10, ao cargo de diretor da coordenação de futebol. A decisão ocorreu após reunião com as lideranças ali da Eagle Futebol e do Botafogo. Coelho já iniciou as suas funções no CT Lonier. No cronograma ali da SAF, o diretor será responsável pela operação do dia a dia do futebol profissional e das categorias de base. A nomenclatura do cargo diretor de coordenação do futebol está em linha ali a um modelo que a Eagle Futebol vem espelhando ali em clubes de rede que já existe no Olympique de Lyons, o Lyon. Natural ali de Minas Gerais, Léo tem formação de Direito pela PUC Minas Gerais, com Master em Gestão de Hospitalidade e Administração. Coelho também tem graduação em Gestão Técnica Esportiva da Universidade de Futebol, pós-graduado em Diretor Desportivo e Negócios no Esporte com MBA e também em Futebol Indústria da Universidade of Liverpool. Sua trajetória no futebol iniciou ali com a Federação Mineira de Futebol. Léo Coelho também teve ali uma experiência profissional no Lyon, clube ali com o irmão da Eagle Futebol, antes de ingressar ali na América Mineiro como coordenador das categorias de base, futebol feminino e negócios internacionais. Em sua última vivência no Atlético Paranaense, Léo foi coordenador geral das categorias de base e do futebol feminino durante 4 anos e meio. No Botafogo, desde o ano passado, comandou ali uma reformulação geral das categorias de base. Atualmente, o Sub-20 classificou-se ali para a próxima fase na liderança e com 100% de aproveitamento no seu grupo da Copinha. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal. Aciona aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!